Boa noite a você, meu querido, minha querida. São quase 10 horas da noite deste dia 12 de março, domingo, dia 12 de março de 2017. E eu estou aqui meditando um pouco nas Escrituras Sagradas. E eu cheguei a um ponto aqui nas Escrituras Sagradas, especificamente no capítulo 26 de Levítico, e especificamente no versículo 13, e algo me chamou a atenção, e eu queria compartilhar isso com você, que tem interesse pelas Escrituras Sagradas, tem interesse pelas instruções de Deus. Veja bem, e este versículo 13 do capítulo 26 de Levítico, ele está dizendo o seguinte: Deus, quando tirou o povo de Israel, você sabe que o povo de Israel, ele, segundo as Escrituras, ele ficou 430 anos escravo no Egito, no cativeiro de Faraó, rei do Egito. E aquele povo sofreu naquela situação. Mas chegou um momento que eles clamaram a Deus. E as Escrituras nos dizem que os clamores deles chegaram aos ouvidos do Senhor Deus dos Exércitos. E Deus, através da pessoa de Moisés, veio libertá-los. Mas chegou um momento que eles tinham que ouvir as instruções de Deus, a lei de Deus. E exatamente nesse capítulo 26 de Levítico, no versículo 13, Deus está lembrando a eles que eles não deveriam esquecer o fato de Deus ter libertado eles da escravidão de Faraó, do cativeiro do Egito, e ter tirado de sobre eles a carga pesada. Deus fala para eles o seguinte: eu vos fiz andar eretos. Poxa, que palavra maravilhosa. Deus lembrando a eles que antes, lá no Egito, no cativeiro de Faraó, eles andavam curvados pelo peso, pelas cargas, pela escravidão, pelo sofrimento. E agora Deus os tinha libertado, os tinha aliviado das suas dores, e os tinha feito andar eretos, quer dizer, cabeça erguida. Eu queria chamar a sua atenção exatamente por causa dessa palavrinha, eretos. Eu lembro que nos dias do Senhor Jesus, havia uma mulher que foi atendida e curada pelo Senhor Jesus, que ela andava exatamente assim, ó. Olha, assim, curvada. E depois que o Senhor Jesus a curou, a libertou, foi criticado. E ele disse, ele se referiu a ela como filha de Abraão e perguntou para os seus acusadores, para os seus críticos, se tinha alguma coisa de errada no fato dele libertar aquela mulher que há 18 anos Satanás a escravizava naquela situação. Ou seja, dessa forma aqui, ó. Existem muitas pessoas neste mundo hoje que elas não carregam uma doença física, um problema físico, mas estão andando assim, ó. Exatamente assim, com a cabeça voltada para a terra, com a vida totalmente em amarguras, por causa das decepções, das depressões,
da falta de paz, por causa dos pesadelos muitos que existem na vida delas. Quanta gente existe assim hoje? Quanta gente existe assim? Às vezes são pessoas que têm até uma condição financeiramente boa, mas elas carregam na vida um peso dessa natureza, que fazem-nas andar curvadas. Entendeu? E eu queria chamar sua atenção para isso, porque o Senhor Jesus, Ele todos os dias, através dos seus servos, da sua palavra, através do rádio, da televisão, do jornal, Ele convida os seres humanos a se voltarem para Ele, saírem do estado de depressão, do estado de angústia e dor que vivem. E muitos seres humanos talvez acham que não tem essa necessidade. E nós vivemos numa época que as pessoas têm a impressão que elas não necessitam da ajuda de Deus, ou não acreditam. Mas o mais grave de tudo isso é que nós nos aproximamos de um momento inevitável. O grande julgamento de Deus. Entendeu? Muito pouca gente fala nisso. O grande julgamento de Deus. O ser humano, ele pratica maldade todos os dias nessa terra. E ele acha que está passando despercebido. O Senhor Jesus se revela para os seres humanos todos os dias nesta terra. Todos os dias, o Senhor Jesus se revela para os seres humanos nesta terra, de várias maneiras. As Escrituras dão conta que até os astros, as coisas que estão criadas, a natureza, o mar, as estrelas, os astros, eles mostram a existência de Deus e, sem nenhuma palavra, eles têm a missão de dar ciência ao ser humano de que Deus existe. E que sem a ajuda de Deus o ser humano não vai a lugar nenhum. Além de tudo isso, as Escrituras Sagradas mostram o caminho certo para o ser humano. E o ser humano não dá a mínima para isso. E as dores aumentam a cada dia sobre a vida do ser humano. E nós nos aproximamos pelos sinais que acontecem dia após dia. Nós percebemos que as Escrituras estão se cumprindo e que o grande julgamento de Deus para a humanidade se aproxima. Você deve atentar para isso, meu querido, minha querida. Você deve atentar para isso enquanto é tempo. Nós cristãos, servos de Deus, que temos uma vida comprometida com Ele e com as Escrituras Sagradas, nós temos essa responsabilidade de chamar sua atenção. Somos atalaia do Altíssimo. Talvez você não goste disso. Talvez as nossas palavras, o nosso comportamento, os nossos vídeos, os nossos escritos, direto ou indiretamente, te chateiam. Talvez. Mas a verdade é que é necessário que sejam ditos. Nossa responsabilidade é essa, falar. Se as pessoas ouvirem, bem. Se não ouvirem, não tem problema. Não alterem nada a realidade dos fatos. Não altera. Entendeu? Eu quero chamar sua atenção nesse vídeo pequeno. Esse vídeo será colocado no YouTube também. Agora os nossos vídeos que nós estamos postando no Facebook também estão indo para o YouTube. E para muitos as nossas palavras não têm assim importância nenhuma. Mas no tempo certo, muita gente vai ter consciência de que tinham necessidade, tinham carência de Deus. Não sei em que situação, em que tempo, de que maneira você vai ser conscientizado disso. Tomara que você seja conscientizado disso. Tomara que você tenha ciência disso, igual eu tive.
igual eu tive. Tomara que você tenha uma oportunidade dada por Deus, igual eu tive. Tomara. Eu gostaria que você prestasse atenção nas nossas palavras e que você fizesse uma autoanálise da sua vida, de como anda a sua vida em relação a Deus. Tá bom? Um abração, que Deus te abençoe, que esta semana que está se iniciando seja uma semana de vitória para você e a sua família, é o que eu desejo, tá bom? Um abraço, boa noite.